Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Uma pergunta muito bonitinha, não é? Uma pessoa está com uma situação aqui de separação pelo fato de que a pessoa, a esposa, não acompanha, e a pergunta que ele me fez foi: como podem andar dois juntos se não houver entre eles acordo, não é? É como se eu estivesse utilizando a palavra do Senhor para que eu pudesse, enfim, justificar alguma situação, alguma coisa que eu quero fazer, mas eu não deveria fazer. O texto está em Amós 3,3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Ô Renato, tem como andar junto se não tem acordo? Não tem como andar junto. Mas existe... A própria palavra ensina, né? No caso de a pessoa que não é cristã, ela deve santificar... Não, o cristão deve santificar quem não é cristão, né? No caso de um casamento, né? Então, no caso de um casamento, você que casou com uma incrédula, você deve ser usado pelo Senhor para santificar, né, a pessoa que você casou, né? É o que está na palavra. Então, como é que é? Mas e agora, né? Se não tem acordo, né? Uma das coisas que até isso eu ouvi ontem, né? Que foi um testemunho que foi falado aqui ontem, né? Como é que você ganha uma pessoa para o Senhor, para estar do teu lado? Primeiro pelas suas atitudes, teu comportamento e a tua vida de oração diante do Senhor, né? O Senhor, ele não vai criar uma divisão, né? Ao contrário, ele vai te ouvir e através da tua oração ele vai restaurar a vida da pessoa que está ao teu lado. Isso é uma coisa impressionante que a Fátima inclusive falou ontem aqui, né? No testemunho dela, que foi extremamente impactante a presença do Senhor aqui enquanto ela estava dando testemunho, aonde ela colocou que eles eram católicos, na verdade, mas iam em tudo quanto era lugar também, né? Esse sincretismo que existe aqui no nosso país. E aí o que aconteceu? Ela, quando veio para o Senhor, o marido se opôs, falou que agora virou crentona, né? Virou, né? Começou a colocar um monte de adjetivo. Eu não casei com você assim, não é? Só que com o passar do tempo ele percebeu que aquela mudança era para o bem. Para melhor também, não é, meu querido e minha querida? Então, assim, nós temos de tomar muito cuidado quando o nosso testemunho acaba a pessoa. Por exemplo, eu conheço mulheres, eu tenho de falar, né, meu querido, minha querida? A mulher começa a ir na reunião de oração, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. O marido chega em casa, estava acostumado a chegar em casa, ele não é crente. A esposa estava ali do lado dele, não é? Ele começa a ver que a mulher não está em casa. A mulher chega em casa 9h30, 10 da noite. Antes a mulher era uma mulher presente, uma mulher que estava do lado dele, estava apoiando. Aí, meu irmão, vai me perdoar, mas não há testemunho que aguente um negócio desse. Não é? Porque o marido tem as suas necessidades, tem necessidade da presença da esposa. Inclusive, esse é o motivo porque nós marcamos as reuniões de oração na quinta-feira. Que na quinta-feira é o dia que meu marido chega um pouco mais tarde, de modo que ele não vai sentir falta da minha presença. Quando meu marido chega em casa, eu tenho de estar em casa, eu tenho de estar esperando ele, eu tenho de ser justamente, como diz as Escrituras, o jardim regado que está esperando o marido chegar, não é? E nós vemos muita crítica, né, filho, de maridos que a mulher ela vive na igreja, não sei porque não leva a cama para lá. É uma coisa interessante, né, que eu tenho acompanhado muito, né, nas igrejas, em relação até sobre esse assunto, existe muito cristão que ora, né, faz campanha, vão para monte, né, mas a própria pessoa que ora é a própria pessoa que está amaldiçoando. Então eu já aconselhei casos mesmo de famílias, né, de chegar para mim e falar assim: nossa, eu oro, eu busco, né, eu faço campanha para o meu marido ser salvo, pelo meu filho ser salvo.
Amados, teve uma situação que eu acompanhei, né? Uma pessoa chegou para mim e falou, eu oro, eu vi aquela situação do lado de fora, né? Eu falei, nossa Senhora, a pessoa clamou o Senhor, a pessoa te buscou. E é interessante que eu fui passar um tempo na casa dessa pessoa. No que eu fui passar um tempo na casa dessa pessoa, a situação é outra. A pessoa amaldiçoava o filho, amaldiçoava o marido, brigava com todo mundo. Eu olhei assim e falei, não é a mesma pessoa que me contou que orava, que estava fazendo campanha, que estava subindo um monte, não pode ser a mesma pessoa. E eu chamei ela, né? Eu chamei essa pessoa e falei assim, posso falar uma coisa? Ela pode, eu já não aguento mais. Eu falei, quem está agindo errado é você. Né? Então muitas vezes eu já aconselhei casal também jovem, né? Não, eu tô com o Senhor, casou, né? Casou com uma pessoa que estava no caminho, no processo de conversão, né? E aí queria jogar toda a bagagem em cima daquela pessoa, né? Eu falei, vai devagar. Não, mas ela sabia que eu era do Senhor, ela sabia que eu estava na obra, ela sabia. Então, o testemunho negava, né? A maior obra que você tem, o maior ministério hoje é a tua esposa. O maior ministério que você tem que cuidar hoje é a tua esposa. Não adianta, mas ela sabia quem eu era. Ela sabia, é o que eu mais ouço hoje, né? Ela sabia quando ela casou comigo, eu tinha um ministério, ela sabia, né? E é uma coisa que eu ouço muito isso hoje. E amado, o teu maior ministério é a tua família. Esse é o teu maior ministério. E eu achei bonitinho ontem, né, que a Fátima falou acerca de conquistar o outro, não é? E é verdade, meu querido e minha querida, eu queria que você lembrasse disso, que você precisa usar os dons, os talentos que o Senhor colocou na sua vida para que você possa conquistar o outro, não afastar o outro. Aí você começa a tomar atitudes, não é? Atitudes iradas, atitude até de amaldiçoar o cônjuge, amaldiçoar um filho amaldiçoando o pai. Imagina uma situação dessa, não é? Estou falando de pessoas crentes, nós somos tentados a amaldiçoar sim, querido meu, querida minha. Não adianta falar, a Cel está falando ali, nós somos tentados a amaldiçoar. Quando as coisas não saem como nós queremos, nós somos tentados a amaldiçoar realmente e a julgar. Isso vai andar sempre junto. Isso aí tem acordo, não é? A maldição e o julgamento, elas andam juntinhas, porque elas têm acordo entre si. Alguns textos que eu quero deixar para você sobre, dentro das escrituras, pessoas que se dividiram. Gênesis 13, 7. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nesta terra. Então, meu querido, minha querida, você sabe que a divisão de Ló com Abraão, na época era Avram, né? Abrão. Então, não houve nenhum fruto positivo para a vida de quem acabou se evadindo. Normalmente é assim, né, filho? É verdade. O lado que bate o pezinho, eu vou, eu quero, porque quero, é o que sai perdendo. Como né? diz, o lado birrento, né? Que, né, tem o lado teimoso, né? Sempre acaba se ferindo, né? Porque está tomando a decisão por teimosia e dureza de coração, sempre acaba se machucando, e se machuca feio. E tem pessoas que se arrependem, tem outras que resolvem ter orgulho e vai se machucando cada vez mais. Pior quando tem filhos, né, filho? É verdade. Aí você vê a coisa declinando e você não pode fazer nada, né? Aquela pessoa, ela precisa tomar uma decisão, voltar atrás, né, daquilo que está se fazendo de errado, se arrepender de fato e deixar o Senhor restaurar. É uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado. É até interessante falando sobre isso, que a minha irmã acabou de me repreender aqui, né? Uma situação que eu falei. E uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado é, se a gente está lidando com vida, a gente tem que vigiar a nossa boca. Porque a gente tem... Não é uma coisa, né, que é interessante. Não estamos falando de uma situação que a gente está vendo. Então você está vendo que aquela pessoa que você está ali, você está pregando a palavra, você está, né, você está ali gastando o seu tempo e a pessoa está completamente
não ouvindo nada. E às vezes você está falando real, você está falando aquela pessoa é assim. E às vezes, que nem a minha irmã falou, não, você tem que profetizar a bênção, você tem que falar, essa pessoa é abençoada, essa pessoa... Aí eu falo, tá, é abençoada, é abençoada. E é verdade, querido meu, querida minha. Concluindo, só deixo 2 textos para você meditar. Atos 3:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Saulo e Barnabé. Em Atos 15:2 nós vemos, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda não pequena discussão com eles, resolveram esses dois por alguns outros que eles subissem a Jerusalém. Enfim, a questão e o fato é que Paulo e Barnabé decidiram contra o Espírito Santo se dividirem, não é? Eles decidiram cada um seguir o seu caminho, e eu acredito que Shaul, que é Paulo, sofreu muito sobre isso, não é? Porque eu não sei, talvez se Barnabé estivesse junto, se ele seria apedrejado ou não. Sempre que o Senhor põe 2 pessoas juntas, meu querido e minha querida, é porque existe algo para construir que um tem o que o outro não tem, não é? Então é assim comigo, meu esposo, é assim dentro do meu ministério, com aqueles que o Senhor me deu, e é assim em todo o tempo nas nossas vidas. São já 11h51, nós temos de orar. Renato, muito obrigada pela tua presença, filho. Obrigado, Dino. Eu que agradeço estar aqui, né, nesse trabalho, né, que tem edificado muitas vidas. Né. Eu espero que as pessoas que estejam ouvindo compreendam, né. Uma das coisas, amado, que você precisa estar ouvindo, né, qualquer ministração é estar orando, né, falando, Senhor, fala comigo, fala no meu coração, porque a gente, né, muitas vezes está orando ao Senhor, Senhor, fala comigo. E aí quando o Senhor de fato começa a falar, a gente não quer ouvir. Não é bem isso que eu queria ouvir, não é? Fala comigo na situação que eu estou vivendo. O que eu quero ouvir, né? É, o que eu quero ouvir, interprete segundo a minha linguagem. E não é bem assim, amados, o Senhor vai falar aquilo que está no coração dele, o desejo dele. E muitas vezes o desejo dele, muitas vezes as coisas dele vai nos contrariar. É verdade. Verdade, Renato. Muito obrigada, filho. É uma bênção ter você aqui comigo. Obrigado. Vamos orar.